Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o João, você está no Fósforo e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o incrível calhamaço de 640 páginas Irmãos, do autor chinês Yu Hua. E olha, vale cada página. Então eu já conhecia esse autor, apesar dele ser chinês, que é o Yu Hua, através do livro Crônicas de um Vendedor de Sangue. Eu não lembro aonde exatamente eu recebi indicação daquele livro, mas eu sei que eu li e gostei muito, achei o livro muito bacana. E aí, logo depois eu acabei comprando o Irmãos, né, que é o outro livro do Yu Hua. Ainda existe um terceiro livro dele publicado em português que se chama Viver, mas esse eu não tenho ainda. E aí eu comprei o Irmãos, mas talvez pelo tamanho do livro eu fiquei um pouco desanimado de pegar ele para ler e ele acabou ficando guardado na minha estante durante muito tempo. Agora eu peguei ele para ler porque ele foi o livro sorteado, foi o segundo livro sorteado depois do também fantástico Todo Dia, do David Levitan. Esse foi o segundo livro que eu tirei na minha TBR Jar e aí por isso eu passei ele na frente e finalmente li. Eu demorei para ler, eu demorei uns 2 meses para ler esse livro, porque ele tem 640 páginas, ele tem as letras muito miudinhas, apesar da leitura ser gostosa, mas as letras são pequenas, então é uma leitura que não rende muito assim, em termos de quantidade de páginas lidas. Mas é um livro fantástico. Bom, vamos começar a falar um pouco sobre ele então. Irmãos, ele vai se passar numa pequena cidade no interior da China, que é a cidade de Liu. Nessa cidade, a gente vai acompanhar durante 40 anos a história principalmente de 2 irmãos, né, que são o Li Carequinha e o Song Gang. Os dois, na verdade, são meio-irmãos. Isso porque tanto o pai do Song Gang quanto a mãe do Li Carequinha, né, são viúvos e aí acabam se casando, né, e aí os dois meio-irmãos passam a viver juntos. E eles não poderiam ser mais diferentes. Enquanto o Song Gang é um cara recatado, tímido, todo certinho, o Li Carequinha já é extrovertido e ele não se aperreia em dar uns jeitinhos, né, para conseguir o que ele quer na vida. A gente acompanha então a história desses meio-irmãos, né, junto com vários personagens que vivem ali na cidade de Liu durante um período de 40 anos. E a história vai começar lá na metade do século passado, justamente durante a Revolução Cultural da China, né, num período em que o Li Carequinha e o Song Gang eram ainda crianças, e aí inclusive o pai deles, né, o pai do Song Gang, pai adotivo do Li Carequinha, ele é morto em circunstâncias que tem a ver com a Revolução Cultural, e aí a gente continua acompanhando a história desses 2 personagens, sendo que enquanto o Song Gang tem uma vida bastante difícil, de muito trabalho, de muita luta, né, até o final da sua vida, o Li Carequinha acaba se tornando o homem mais rico da cidade de Liu, e isso não é spoiler, porque logo no começo do livro isso é contado. O mais legal de Irmãos é que, mais do que a história de personagens que vivem na cidade de Liu, esse livro é meio que uma história da China, né? Desde o tempo da Revolução Cultural até a abertura para a economia de mercado, até a transformação da China, né, na grande potência que ela é hoje. Mas nada disso é contado de maneira didática, de maneira direta. Tudo isso está acontecendo no pano de fundo dos acontecimentos
ali na cidade de Liu. E é muito interessante a gente vendo então a forma como esses acontecimentos que a gente já conhece, da revolução cultural, da abertura da China, do crescimento da China, como que eles acabam influenciando a vida de uma pequena população, de uma pequena cidade no interior da China. Bom, uma das coisas mais legais da escrita do Yu Hua é que ele tem uma escrita que é bem direta. O livro ele é muito calcado em ação. O tempo todo ele está contando coisas que estão acontecendo e ele nunca faz um julgamento moral ou faz um aprofundamento maior nos pensamentos e sentimentos dos personagens. Toda essa parte de interpretação ela acaba ficando na nossa mão. A escrita do Yu Hua ela é muito fluida, ela é muito gostosa, ela é muito divertida. Acho justamente por isso, porque ele vai contando as coisas que acontecem de uma maneira bastante pitoresca, né? Porque acontece muita coisa que beiram assim, o absurdo mesmo, mas sem nunca deixar de ser plausível nessa cidade de Liu. E apesar desse livro retratar vários momentos que são muito fortes e até violentos, como a cena da morte do pai, né, do Song Gan, que é o Song Fanping, que é espancado pelos soldados do governo quando ele tenta fugir, né, de uma prisão. São cenas bastante duras, bastante fortes, mas boa parte do livro é daqueles assim que você não pode nem ler em público, porque você vai dar gargalhadas, porque tem muitas cenas muito engraçadas, tem muita coisa muito divertida que acontece aqui. Para vocês terem uma ideia, o Li Carequinha ele começa a sua história, né, rumo ao sucesso empresarial quando ele, ali com seus 12 anos, um belo dia ele resolve invadir um banheiro público para espiar a bunda das mulheres. E aí ele acaba sendo apanhado e levado para a delegacia, mas não sem antes conseguir espiar o traseiro daquela que é a garota mais bonita da cidade de Liu. E aí ele começa a vender informações, ele começa a descrever a bunda dessa garota para todos os homens da cidade em troca de um prato de macarrão especial. E é muito gostoso também como você acompanha essa história por quase 40 anos, você vê como que aqueles personagens vão evoluindo, né, na vida ali dentro da cidade de Liu, e a própria cidade, né, como é que ela vai crescendo e se moldando sob a influência dos acontecimentos que estão ocorrendo ali à volta. Grande maioria dos personagens desse livro são extremamente unidimensionais, e isso se revela no próprio nome dos personagens. A grande maioria dos personagens tem um nome que reflete aquilo que eles fazem dentro da sociedade. Então, por exemplo, a gente tem o Zhao, poeta, o Li, escritor, o Zhang, alfaiate, o Wang, picolé, né, que é o sujeito que vende picolé na rua. A gente tem a Su, mamãe, e a sua filha, que é a Su, mocinha. Mas isso não é em absoluto uma característica negativa do livro. Muito pelo contrário, porque eu acho que os personagens eles acabam deixando lacunas que a gente que está lendo preenche. Porque não existe, como eu disse, julgamento de valor, né, nas ações dos personagens. E é muito comum você se pegar em um determinado momento odiando um personagem para no momento seguinte estar apaixonado por ele. Isso é muito interessante e é uma leitura muito rica e muito gostosa de ser feita. Eu acho que Irmãos é um daqueles livros que é até muito difícil de se fazer uma resenha, porque eu acho que nenhuma resenha consegue mostrar exatamente o que é esse livro, assim, e o quanto é um livro que vale a pena ser lido. Então, se eu posso deixar uma mensagem para vocês aqui sobre Irmãos, do Yu Hua, que aqui no Brasil foi publicado pela Companhia das Letras, leia, porque você não vai se arrepender, vai valer muito a pena. Não fique com preconceito achando que é um autor chinês, vai ser uma leitura estranha. Não, é uma leitura deliciosa e que merece muito ser aproveitada. Eu, inclusive, assim,
São 640 páginas, mas eu fui ficando triste quando eu vi que estava chegando perto do fim, porque é um livro simplesmente encantador. Mais um grande livro que eu tirei na minha TBR Jar. Falando em TBR Jar, no meu book haul desse mês, né, no começo de dezembro, eu vou sortear mais um livro então da minha TBR Jar, agora que eu terminei a leitura de Irmãos. Você me conta nos comentários se você já conhecia o Yu Hua, se você já leu Irmãos ou algum outro livro dele e o que você achou. Para falar a verdade, conheço pouquíssimas pessoas que já tenham lido alguma coisa do Yu Hua, e as poucas pessoas que eu sei que já leram, grande maioria já leu o outro livro dele, que é o Crônicas de um Vendedor de Sangue. E esse aqui, não sei se é o tamanho que assusta ou o fato dele ser chinês, talvez, mas não conheço muita gente que tenha lido. É uma pena, porque é um livro realmente brilhante. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido passar pelo menos um pouquinho do que é a experiência de ler Irmãos e que eu tenha atiçado um pouquinho a sua curiosidade por esse livro. Deixe seu joinha aqui embaixo, você vai ajudar bastante o canal fazendo isso. E se inscreva se você não for inscrito ainda, porque aí você vai ser avisado sempre que forem publicados novos vídeos, tá bom? Um grande abraço para você, muito obrigado pela sua audiência nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Até lá!